Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos contar mais um fato bem interessante aqui no nosso canal. Vocês já ouviram falar do curioso caso do pacto com o demônio através das cartas do Yu-Gi-Oh? Pois é isso que a gente vai desmistificar neste vídeo. Roda a vinheta. Bom, gente, eu recebi alguns e-mails de algumas pessoas que ficaram tanto quanto curiosas referente a este caso, que aconteceu basicamente no ano de 2003, onde ocorria um programa da Rede Bandeirantes chamado Boa Noite Brasil, que era apresentado por Gilberto Barros na Band. E durante este programa, o apresentador ele acabou descrevendo um caso que acabou acusando, a Rede Globo de televisão de estimular as crianças a fazerem uma espécie de pacto com o demônio através das cartas de Yu-Gi-Oh! Bom, com certeza aí para você que tem mais ou menos uns 30 anos, você já deve ter assistido esse desenho, né? E o curioso, o que acontece? Que são cartas com inúmeros personagens, alguns dragões, alguns monstros que representam determinados poderes. E muitas crianças na época utilizavam essas cartas justamente para se entreter, para brincar. E através disso houve uma grande acusação por parte deste programa, falando que eles estavam estimulando as crianças a fazer uma espécie de pacto com o demônio ou adorar seres diferentes, adorar símbolos que demonstram ser satânicos. Então nós vamos desmistificar um pouquinho mais sobre este fato, beleza? Bom, para quem não sabe, o Yu-Gi-Oh! Ele é nada mais nada menos que uma série de mangás que foi criada no Japão, que foi publicada em alguns países também, contando uma história bem interessante, de um garoto que através de suas cartas estimula alguns poderes, através de algumas relíquias, e ele tem a capacidade de duelar com outras pessoas através de cartas. Essas cartas representam alguns monstros, e esses monstros têm determinados poderes. E devido ao enorme sucesso do mangá, como todo desenho, ele acaba sendo feito uma espécie de desenho. E este desenho foi muito bem apresentado no Japão e posteriormente veio aqui para o Brasil através da Rede Globo de televisão, que acabou trazendo este desenho aqui juntamente com outras animações também. E para quem não sabe, eu sou um grande fã de inúmeros animes japoneses, como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu-Gi-Oh! Entre outros também, que fizeram parte da nossa infância e graças a isso jamais fez com que a gente fizesse qualquer tipo de pacto, não é mesmo? Bom, e através desse incrível jogo de cartas fictício, fez um enorme sucesso basicamente no ano 2003, que era mais conhecido como monstros de duelo. E teoricamente muitas empresas aí de brinquedos acabaram faturando muito alto isso e vendendo esses baralhos com esses monstros, onde cada jogador usa uma espécie de algumas cartas em um duelo fictício através de alguns hologramas. E é um desenho bem interessante, eu sugiro que vocês assistam algum dia. Pode ser que esteja disponível aí na internet. Bom, referente à polêmica, aconteceu o seguinte: durante um programa televisivo, apresentado por Gilberto Barros na Band, ele acabou acusando, as pessoas que divulgavam esse desenho, essa oportunidade de cartas, que é um brinquedo para as crianças, falando que isso estava estimulando elas a adorarem seres satânicos, que teoricamente nós poderíamos serem estimulados a fazer coisas erradas, justamente porque tem monstros ali diversos, não é mesmo? Eu vou colocar um trecho aí do Leão falando sobre isso. E aí eu vi umas cartas de como chama? Yu-Gi-Oh! E aí eles estavam me falando, você sabe que é assim, ó, eu tive culpa, mas não tive tanta culpa. As pessoas não entenderam o recado que eu quis dar através disso aí, respeitando principalmente as crianças. Foi só isso, exatamente isso. E te confesso, a carta do capeta que vendiam lá foi uma venda, entre aspas, da imprensa japonesa.
que veio aqui pro Brasil. E eu peguei rapidamente, porque ali havia aquela concorrência de pegar assuntos, esse negócio todo. E a gente começou a chamar pessoas especializadas, aquele negócio todo, e eles começaram a crescer o negócio. Até a tal da carta que mandava matar o pai, não é isso? Cara, e aí a tua geração quis acabar comigo, bicho, pra explicar. Até na minha casa eu tive problemas. Mas foi tudo de coração, foi tudo um movimento pra melhorar a juventude e as crianças do Brasil. Mas eu não tenho nada contra de verdade essas cartas. É um jogo de fato. A minha preocupação é que pequenininho não conseguiria entender o jogo. Foi só isso, estando eu certo ou errado. E volto a dizer, eu nunca tenho a verdade absoluta, né? Existe sempre a minha verdade e a sua verdade. E eu respeito muito essa sua geração e a sua verdade também, mesmo que não seja a minha, Bom, por causa dessa polêmica, né, o Ministério da Justiça solicitou a retirada deste desenho do ar. E por incrível que pareça, ele acabou emplacando no Brasil, mas não foi toda aquela dinâmica como se fosse de Dragon Ball. Apesar que Dragon Ball é muito mais violento, né, e mesmo assim a gente acabou assistindo e não mudou a nossa personalidade. Bom, durante este período muitas pessoas acabavam falando que o desenho era vinculado a coisas do demônio. E isso acabou se propagando para alguns outros personagens também, né? Justamente aqueles que tinham monstros e outras coisas que poderiam ser consideradas satânicas. Bom, apesar de que existe um enorme respeito aí por inúmeras religiões, este caso específico acabou se tornando uma grande polêmica, justamente pelo fato das acusações, né, que ocorreram, e justamente por muitos pais que acabavam tirando o acesso das crianças a este tipo de jogo. E muitas igrejas aí ditas, né, evangélicas acabaram atacando justamente algumas coisas que apresentavam no desenho. Que o desenho traria coisas referentes à possessão demoníaca, espíritos, que teriam coisas referentes à dupla personalidade, evocações de espíritos, de coisas malignas, e que estimularia, né, as crianças a trazerem coisas de outro mundo para a nossa realidade. Seria basicamente como estimular um pacto com o demônio. E eles disseram também que existia uma espécie de convite para que esses seres adentrassem as suas casas. Bom, após todos esses problemas referentes, né, às cartas do Yu-Gi-Oh!, alguns anos depois o Leão, o Gilberto Barros, veio a público, né, dizendo que ele foi mal interpretado e que muitas pessoas não entenderam o que ele quis falar. E mesmo assim ele acabou pedindo desculpas a muitas pessoas que se sentiram ofendidas, né, por acusar esse tipo de desenho a estimular as coisas negativas nas crianças. Bom, tudo isso se deve a inúmeras críticas que o apresentador acabou recebendo. E para quem não sabe, depois deste período o programa dele acabou não vingando mais. E ele acabou sendo esquecido da emissora. Se você for pesquisar o que aconteceu com ele atualmente, possivelmente ele está em alguma geladeira em uma emissora e não apresenta qualquer tipo de programa, né? Enquanto isso, os desenhos, principalmente os mangás, são enormes sucessos no Brasil e no mundo inteiro, né? E apesar disso, muitas crianças jamais foram influenciadas por qualquer tipo de coisa. Se a gente fosse analisar assim, até mesmo os videogames poderiam influenciar na mente de uma criança para torná-la violenta, mas isso teoricamente não ocorre de maneira nenhuma. Eu sou um grande exemplo disso, não sou violento, já tive acesso a inúmeros jogos de violência que jamais teriam qualquer tipo de influência na nossa mente. Já joguei cartas de Yu-Gi-Oh! Também, tive acesso a outros animes totalmente violentos. Já joguei Mortal Kombat e quem sabe esse videogame é um dos maiores violentos de todos os tempos, né? E isso jamais teria qualquer tipo de finalidade de mudar a cabeça de uma criança, né? Claro que existe uma classificação indicativa para o mesmo. Com relação a esse suposto pacto, né, com o demônio das cartas de Yu-Gi-Oh!, isso é completamente uma farsa, isso jamais existiu. Foi apenas uma leve acusação que acabou tomando proporções grandes, né? Justamente devido a uma acusação de uma grande emissora. Então eu decidi trazer esse caso aqui à tona para que vocês interpretassem da melhor maneira, né? Que não é qualquer tipo de desenho que pode influenciar a mente de uma pessoa, né? E eu achei interessante justamente porque muitas histórias surgiram depois daí, principalmente de algumas igrejas que acusaram o desenho injustamente de estimular as crianças a fazerem uma espécie de algum pacto com coisas malignas. Mas isso é simplesmente uma farsa,
né? E eu espero que vocês tenham um pouco conhecido sobre este curioso caso, que eu acredito que poucas pessoas tiveram acesso. Bom, gente, um vídeo bem simples, espero que vocês tenham gostado, né? Eu tô sempre tentando modificar alguns contextos aqui no canal, mas está cada vez mais difícil, justamente porque o YouTube está sacaneando a gente. Você, quando coloca um vídeo dentro da edição de um outro vídeo, eles acabam bloqueando justamente por direitos autorais. E muitas das vezes eu vou ter que colocar eles na descrição do vídeo para que ele não seja bloqueado. Então, hoje em dia, todos nós temos os direitos autorais. E mesmo que você cite as fontes, mesmo assim o YouTube acaba bloqueando. Isso é uma verdadeira sacanagem, né? Então, num futuro não muito distante, eu pretendo fazer os vídeos de um formato diferente. Eu só preciso achar algum gravador de voz para que vocês ainda escutem como que eu vou fazer e abordar os vídeos do canal, e fazendo de uma forma mais dinâmica para que vocês possam entender os temas que eu estou apresentando aqui, beleza? Se você tem alguma sugestão de tema aí, coloca nos comentários para a gente fazer um futuro vídeo, quem sabe? E nos ajude aí a divulgar nosso canal Mistérios Curiosos, beleza? Até a próxima, galera. Obrigado, valeu!